E quando o paciente chega para conversar conosco, eles dizem dor. E a gente tem que buscar essas informações. Às vezes é difícil de se expressar, mas é muito importante a gente saber localização, o tipo de dor, se é uma dor em queimação, se é aperto, se ela irradia, se ela vai para algum outro lugar, né? Ou se fica só localizada num determinado lugar, se ela tem um sintoma associado. Então tudo isso, esse conjunto de coisas vai conseguir fazer com que a gente foque mais no diagnóstico mesmo. Fala galera, tudo certo? Rodrigo Bender falando, vocês estejam bem-vindos ao nosso Estação Cast. Nós temos hoje a nossa grande convidada, Maria Fernanda Victorino, nossa amiga médica, e a gente tem a minha parceira, Janete Matos. E aí, Janetinha? Opa, tava com saudade, hein? Galera, o que a gente quer trazer hoje? Uma informação que ela seja bem interessante para vocês que procuram geralmente sobre dores. E a gente conseguir identificar que dor, ela não é simplesmente uma dor. Existem umas ramificações que ela pode trazer algumas informações, tanto no teu diagnóstico, quando você for procurar uma ajuda médica, ajuda do profissional de educação física e até mesmo ajuda no profissional da fisioterapia. Que é interessante a gente conseguir entender como que a gente consegue ter o melhor diagnóstico, que ele é feito geralmente e basicamente pelo médico, que ele vai conseguir te dar um melhor caminho para a gente conseguir traçar uma prescrição de treino, uma melhora de um tratamento, né, Janetinha? Tanto da área da fisioterapia como na educação física. Então, gata, diz aí, o que a gente pode trocar essa ideia com a Fê? Então, eu posso chamar a doutora? Não, só de Maria Fernanda mesmo. Então, tá bom. Então, assim, para o pessoal que está em casa agora, nesse momento, assistindo, eu quero perguntar para Maria Fernanda qual é a diferença da dor aguda e a dor crônica? E se tem um tempo ali de diferença de uma para outra, qual é o tempo ali, os meses para se tornar crônica? E se tem um outro diagnóstico, assim? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês, né, para participar desse podcast. Estou bem feliz de estar aqui. E respondendo um pouquinho sobre a tua pergunta, tem uma diferenciação sim entre dor aguda e dor crônica. Geralmente a gente começa com uma fase inicial, que é a dor aguda, né? E geralmente ela leva um tempo para se resolver. Na grande maioria das vezes, de 6 a 12 semanas é um tempo estimado para a gente considerar uma dor aguda. A partir disso, ela já é considerada uma dor crônica. Ô Fê, disso aí, a grande maioria das pessoas, quando elas vêm, ela não sabe distinguir dor. Ela simplesmente fala, estou com dor. E para a gente conseguir distinguir, a gente não tem, às vezes existe alguns tipos de teste que a gente pode estar aplicando, tentando dar uma avaliação, ou a gente pode fazer um encaminhamento para um colega físico, que ele pode fazer as avaliações que são diferentes da que a gente faz, mas geralmente quando a grande maioria das pessoas, quando elas vão ao teu atendimento, elas conseguem expressar o que seria uma dor ou existe simplesmente, doutor, estou com uma dor, e agora? Como que é essa explicação deles para você? Então, no dia a dia do consultório, das unidades de saúde, é muito frequente essa queixa de dor, né? É uma das principais causas de atendimento mesmo, de procura um serviço de saúde. E quando o paciente chega para conversar conosco, eles dizem dor. E a gente tem que buscar essas informações. Às vezes é difícil de se expressar, mas é muito importante a gente saber localização, o tipo de dor, se é uma dor em queimação, se é aperto, se ela irradia, se ela vai para algum outro lugar, né? Ou se fica só localizada num determinado lugar, se ela tem um sintoma associado. Então tudo isso, esse conjunto de coisas vai conseguir fazer com que a gente foque mais no diagnóstico mesmo. Fê, disso que tu falou, como é que a gente consegue ter uma característica específica de dor crônica? Como você explicou, que ela tem um período de tempo, né, que você consegue, através de algumas semanas, identificar o que seria uma dor aguda para você entrar num tratamento e o que entraria com uma dor crônica. Fê, a gente vai tentar dar alguns exemplos da nossa realidade e depois eu vou dar um exemplo que eu e você vivenciamos juntos. Certo. A grande maioria das pessoas, né, Janetinha, quando elas chegam até a gente, elas não têm essa característica de como se expressar, me dói aqui, me dói no tornozelo, me dói no ombro. E pro entendimento dela, que às vezes ela nem chega a procurar em algum lugar, ou internet, ou Google, enfim, que é isso, ela simplesmente começa ou tomar algum tipo de relaxante muscular,
mas a dor que ela entende como se fosse uma dor crônica é inserir em vários lugares, né? Não, tu ter uma dor em vários locais não quer dizer que essa dor seja crônica, né? É simplesmente ela em locais diferentes, que pode ser fruto de uma mesma doença ou até mesmo doenças diferentes levando a essa dor, e que se essa dor passar de uma determinada quantidade de tempo, que não tem uma regra, na verdade, mas para a maioria das doenças a gente conta ali entre 6 e 12 semanas, e a partir disso sim a gente considera uma dor crônica, né? Mas até então ela é considerada uma dor aguda.